Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou então neste vídeo fazer aqui uma abordagem à regra de Ruffini. Apresentarei dois casos, exatamente a aplicação da regra de Ruffini neste vídeo e peço-vos especial atenção para o segundo caso que apresentarei no vídeo, porque normalmente vocês caem sempre na armadilha desse caso. Bem, vou então neste vídeo fazer a divisão de polinómios, mas aplicando a regra de Ruffini. A regra de Ruffini é uma regra que vos permite fazer a divisão então de dois polinómios, mas quer dizer, esta regra tem alguns condicionalismos. O grande condicionalismo prende-se no facto de a aplicação da regra de Ruffini apenas resolve os casos em que o polinómio divisor é exatamente um polinómio do primeiro grau. Ou seja, vou colocar aqui então dois polinómios. Um polinómio AX, por exemplo, 2x, sei lá, inventar aqui um pouco, 2x à quinta, mais, 2x à quinta talvez fique depois um bocado grande relativamente ao vídeo, sei lá, menos, ok, 2x à quarta, mais x ao quadrado, menos 3x mais 1, por exemplo. E vou colocar aqui um segundo polinómio, vou chamar bx, onde este segundo polinómio, neste caso, há de ser então x mais 4, por exemplo. O que eu pretendo então é fazer a divisão dos polinómios ax por bx. Reparem que, quer dizer, aqui o divisor é exatamente este polinómio bx, que é do primeiro grau. E só assim é que eu posso aplicar a regra de Ruffini, sendo este polinómio divisor, terá que ser obrigatoriamente do primeiro grau. Se eu aqui tivesse, por exemplo, x quadrado, ou x ao cubo, ou x à quarta, ou um polinómio de grau superior ao primeiro, não podem aplicar Ruffini. Okay? Ruffini só pode ser aplicado para a divisão de dois polinómios, onde o polinómio divisor tem de ser obrigatoriamente do primeiro grau. Ou seja, tem que estar na forma ax mais b. Okay? Tem que ser exatamente um polinómio nesta forma. Caso contrário, esqueçam então a regra de Ruffini. Bem, agora como é que se aplica exatamente Ruffini? Fazemos exatamente aqui esta estrutura que eu vou apresentar aqui. Aqui em cima vamos então colocar os coeficientes do polinómio, do dividendo, que há de ser então aqui este a de x. Colocamos apenas os coeficientes, quer dizer, este é um polinómio de grau 4, quer dizer, o coeficiente do monómio do quarto grau é exatamente 2. Quer dizer, eu coloquei aqui assim uma falha, quer dizer, este polinómio não é um polinómio completo, há de faltar aqui o termo com x ao cubo. Reparem que aqui o termo de x ao quadrado é 1. Às vezes vocês cometem este erro, isto fica então 2, 1, 2, 1, menos 3, quer dizer, isto está errado. É preciso ter algum cuidado nestas coisas. Vocês têm que colocar aqui os coeficientes, mas de todos os monómios, ok? Que compõem o polinómio. Quer dizer, eu tenho aqui 2x à quarta. Falta aqui aquele que teria x ao cubo. Mas, quer dizer, eu não ter aqui nada é a mesma coisa que eu ter mais 0 x ao cubo. Então teremos de ter aqui cuidado. Há de ficar 2, que é o coeficiente do quarto grau. Depois teremos que colocar o coeficiente do termo do terceiro grau. Se não está aqui, quer dizer é 0. Não se esqueçam disto. Depois colocamos então o coeficiente do termo do segundo grau, que é 1. Depois o coeficiente do termo do primeiro grau, que é menos 3. E depois, obviamente, o termo independente, que será exatamente 1. Quer dizer, não preciso colocar aqui o mais 1. Posso colocar 1, obviamente, não colocando o sinal da indicação que é positivo. Aqui ficam então os coeficientes que é em cima do dividendo. Depois, aqui iremos colocar exatamente a raiz do divisor. A raiz do divisor. E o que é isto da raiz do divisor? A raiz é exatamente o zero do divisor. Há de ser o valor de x para o qual aqui o meu divisor temos o zero, não é? Que basicamente para fazerem isto, pegam então no divisor, que é bx, e resolvem bx igual a 0, o que seria x mais 4 igual a 0, o que dá x igual a menos 4. E é exatamente este menos 4 que há de ficar aqui, na regra de Ruffini, nesta posição.
Têm mesmo para perceberem o que é que há de ficar aqui, é que pegarem no divisor, igualarem a zero e está-vos a dar o valor de x, para o qual o divisor é zero, ou seja, é a raiz deste polinómio. Menos 4 é a raiz deste polinómio. Agora, como é que aplicam o Ruffini? Em primeiro lugar, baixam aqui o primeiro coeficiente e têm aqui 2. Depois, multiplicam, né? Aqui é onde fazer sempre a multiplicação. 2 vezes menos 4 a dar menos 8 e posicionam então aqui. Quer dizer, 2 vezes 4 dá menos 8 e colocam aqui por baixo exatamente o segundo coeficiente. Depois aqui somam, quer dizer, 0 menos 8 a dar menos 8. Depois multiplicam novamente menos 8 vezes menos 4. Quer dizer, e menos com menos a dar mais. Então vou colocar aqui e 8 vezes 4, 8 vezes 2 é 16. O dobro será então 32. Depois baixam, fazem a soma, né? 1 mais 32 dá então 33. E depois voltam a multiplicar. Quer dizer, 33 vezes menos 4 a dar então um valor negativo. E 33 vezes 4, quer dizer, 33 vezes 2 dá 66, onde o dobro de 66 é 132. Ok, menos 132. Depois somam estes dois valores, quer dizer, menos 132 menos 3 daria então menos 135. Agora 135 aqui, menos 135 vezes menos 4, quer dizer, a dar aqui um valor positivo, né? Porque estou a multiplicar dois números negativos. Depois 135 vezes 4 será então fazermos o dobro duas vezes, quer dizer, o dobro de 135, o dobro de 100 é 200, o dobro de 35 é 70, então terei 270. O dobro de 270 será 400, o de 200, né? O dobro de 70 é 140. Então está simplesmente 540. Penso que não me enganei aqui no exercício. E agora somo, quer dizer, 540 mais 1 há de dar simplesmente 540 e 41. Tudo bem. Agora, quer dizer, isto está feito. Agora reparem que o que sobrou aqui, isto que está aqui, são exatamente os coeficientes, do quociente da divisão, ok? Do quociente da divisão. Ou seja, se eu agora quero saber, não é? E qual é que é o polinómio, qual é que é o quociente então, entre esta divisão? Qual é que é o polinómio do quociente? Se isto são os coeficientes, quer dizer, comecemos então aqui pelo último. Isto está de ser, quer dizer, o coeficiente de grau 0, ou seja, menos 35, menos 135. Depois, isto aqui é o coeficiente do termo de grau 1. E o termo de grau 1 é exatamente x, né? Elevado a 1. Então eu teria aqui 33x positivo, né? Depois, isto é o coeficiente de grau 2, ou seja, menos 8x quadrado. E isto é o coeficiente então de grau 3, será então 2x ao cubo. E o que temos aqui é exatamente aquilo que eu chamo de QX, que há de ser o polinómio, então é o quociente da divisão. O quociente dá então exatamente este polinómio que temos aqui. E isto aqui é exatamente o resto. Ok? A regra de Ruffini é mesmo para fazerem isto. Ok? Não há dificuldade nenhuma. É bastante fácil de fazer e é sempre assim. Aqui em cima ficam então os coeficientes do vosso dividendo, neste caso o polinómio pelo qual irão fazer a divisão, né? O dividendo. Colocar aqui, atenção, quer dizer, ele se não tem aqui x ao cubo, tem que colocar 0, da mesma forma que se não tivesse x elevado a 1, quer dizer, aqui neste coeficiente do primeiro grau colocaria 0. Depois, isto aqui é a chave, né? É a chave da regra do Ruffini. Quer dizer, a raiz do polinómio divisor é pegarem exatamente nisto e simplesmente igualarem a 0. Fica menos 4. Depois baixam o primeiro coeficiente, multiplicam, colocam aqui, somam, voltam a multiplicar, colocam aqui, somam, voltam a multiplicar. O último há de ser sempre o vosso resto. E o que fica aqui são exatamente os coeficientes do polinómio, que será o vosso quociente da divisão.
numa primeira fase, quer dizer, podem começar então de trás para a frente. Está de ser o termo independente, e está de ser o termo do primeiro grau, 33x menos 8x quadrado, 2x ao cubo, e tem então o quociente da divisão entre estes dois polinómios. A regra de Ruffini é basicamente isto. Passemos agora então ao segundo exemplo, que é aquele que tem que ter um pouco de cuidado. Eu vou colocar então aqui um polinómio ax, terá então dado desta forma, por exemplo, x ao cubo mais 2x mais 1, e aqui um polinómio bx, que é dado então por 2x mais 6. Tudo muito bem. Pretendo então fazer a divisão de ax por bx, aplicando então a regra de Ruffini. Faz sempre da mesma forma, quer dizer, a regra de Ruffini. Colocam esta estrutura. Aqui em cima colocarei então os coeficientes do vosso dividendo, quer dizer, o termo maior grau é x ao cubo, então 1. Reparem que aqui está a faltar o monómio do segundo grau, quer dizer, não está aqui o x ao quadrado, então tem que ter cuidado, quer dizer, isto era a mesma coisa que eu ter aqui mais 0x quadrado. Terão que ter este cuidado com os coeficientes, terão que ficar por ordem. Se têm x ao cubo, terão então que ter 4 coeficientes. O coeficiente de grau 3, de grau 2, de grau 1, de grau 0, sempre. Não têm aqui o termo de grau 2, quer dizer, não tem, está aqui a 0, né? Vale 0, então quer dizer, eu tenho 0x quadrado, tenho que colocar aqui o 0. O do primeiro grau, o coeficiente é 2 e o termo independente, quer dizer, é 1. Agora, aqui há de ficar então a raiz do divisor. A raiz do divisor, quer dizer, o que eu quero fazer, dar aqui a indicação, eu disse, mas não escrevi. Obviamente que é fazer ax a dividir por bx. Onde ax é o meu dividendo, cujos coeficientes estão aqui, bx é o meu divisor. Para perceberem o que fica aqui, é sempre a raiz do divisor, é fazerem bx igual a 0. Bx igual a 0, terão então 2x mais 6 igual a 0, o que dá então x igual, quer dizer, o 6 passa para lá, e fica menos 6, menos 6 sobre 2 dá menos 13, quer dizer, o x dá então menos 3, então o que ficará aqui é exatamente a minha raiz, menos 13. Agora, para fazermos a regra de Ruffini, é simples, porque baixa o primeiro coeficiente, 1, aqui onde sempre multiplicar, 1 vezes menos 3 dá menos 3, colocam aqui, depois entre estes dois, onde fazer a soma, 0 menos 3 dá menos 3, depois voltam a multiplicar, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, voltam a somar, 2 mais 9 dá 11, 11 vezes menos 3 dá menos 33, e menos 33 mais 1 a dar menos 32. E o último é sempre o vosso resto. Sempre. Está identificado então o resto. Agora, relativamente aqui ao quociente, é neste caso que tem que ter um cuidado relativamente aqui ao vosso quociente. Reparem que o divisor, que é 2x mais 6, isto é o vosso divisor, estando então na forma ax mais b, onde neste caso este A não é 1. Neste caso deste binómio, o A é igual a 2. E aqui precisam ter o cuidado. No primeiro caso, quer dizer, x mais 4, o vosso A é igual a 1. Então tudo bem, aqui o quociente está isto, estes são os coeficientes do quociente, está tudo certo. Quando aqui o A é 1. Quando o A é um número diferente de 1, terão que ter algum cuidado, porque e neste caso é igual a 2. Então, para saberem os coeficientes do quociente, terão que dividir isto tudo por 2. Okay? E então, o polinómio, terão que dividir sempre por este A. Terão que pegar no vosso quociente, dividir por aquele A. Se neste caso, quer dizer, o A é 1, dividindo por A dá exatamente a mesma coisa, quer dizer, aqui os coeficientes estão, obviamente, diferentes, porque vamos então dividir por A, se o A é 2, dividimos tudo por 2. Teremos então aqui o quociente, será então 11 meios é o termo independente, 3 meios de x do primeiro grau, e aqui é o coeficiente do termo do segundo grau. Então isto fica simplesmente 1 meio de x ao quadrado menos 3 meios de x mais 11 meios. E este é que é o vosso quociente. Tem que ter aqui um cuidado nestes casos onde no divisor o A é diferente de 1. Neste caso,
pegam, neste caso não, pegarão sempre no vosso quociente aqui, nos coeficientes do quociente na regra de Ruffini, dividirão sempre por este A, para obterem então o quociente. Neste caso, na divisão por 1, quer dizer, fica igual, faz sentido, né? Aqui, obviamente, muda. Se tivessem 3x, dividiriam tudo por 3. Se tivessem 5x, dividiriam tudo por 5. Se tivessem um meio de x, dividiriam por um meio, o que seria a mesma coisa que multiplicar por 2. Na regra de Ruffini, aqui no final, terão sempre que pegar nos vossos coeficientes, que obtêm aqui na regra de Ruffini, e dividir exatamente pelo A, que é o coeficiente do termo do primeiro grau do divisor. Quer dizer, agora vou explicar um pouco porque é que isto tem de ser assim. Reparem quando vocês aqui têm a raiz, quer dizer, que é quando pegam no polinómio bx igual a 1, 0 e dá x menos 3. Quer dizer, no fundo, esta divisão que foi feita aqui não foi feita por este polinómio, 2x mais 6, mas sim por um polinómio que eu vou chamar, por exemplo, cx, que seria x mais 3, onde a raiz menos 3 daria 0. Quer dizer, então, eu aqui, para obter este divisor, eu teria então que duplicar aqui este quociente, o que neste teria que fazer, dividir por um meio. Quer dizer, isto penso que ficou um pouco confuso, mas para vocês perceberem o seguinte, quer dizer, eu não tenho dúvidas que vocês sabem que x mais 3 e 2x mais 6, daqui para aqui, quer dizer, multipliquei por 2. Então vou pegar aqui numa divisão, por exemplo, eu tenho 10 a dividir por 2. Quanto é que isto dá? Quer dizer, eu daria 4, né? 4 vezes 2 dá 8 e o resto seria 2. Então, o que eu pretendo é aqui que este divisor seja exatamente o dobro deste. Então, quer dizer, eu quero não 2, mas sim o dobro de 2. Então, reparem que se eu multiplico o divisor por 2, o meu quociente terá que passar, obviamente, para a metade. Então, vamos lá fazer esta conta. 10 a dividir, então, o dobro de 2 é exatamente 4. Então, 10 a dividir por 4, como é que ficaria isto? Aqui o quociente teria que ser 2. 2 vezes 4 dá 8, para 10 dá 2. Reparem que o resto continua sempre o mesmo. O resto não muda. O que muda é aqui o quociente e o vosso divisor. Quando vocês multiplicam o divisor por 2, o quociente, obviamente, se o dividendo for o mesmo, que é o caso, o dividendo foi o mesmo, é o mesmo, sendo o dividendo o mesmo, se multiplicam o divisor por 2, o quociente é sempre reduzido para a metade, mas o dividendo e o resto continuam sempre com o mesmo valor. É exatamente aquilo que acontece neste caso. Vocês aqui nesta divisão não dividiram por este, mas sim por x mais 3. Então, se dividiram por x mais 3 e têm que dividir não por x mais 3, mas sim pelo dobro, que é 2x mais 6, o quociente terá que ser então reduzido para a metade. Quer dizer, na prática, vocês aqui na regra de Ruffini, o vosso quociente terão então que dividir no final exatamente pelo A, que é o coeficiente do termo do maior grau do divisor, para obterem então um quociente na divisão entre estes dois polinómios. É este caso que é aquele que vocês normalmente caem sempre na armadilha e é preciso ter cuidado. Aplicam a regra de Ruffini, é uma regra bastante fácil de aplicar, mas quando chegam ao fim, ao quociente, dividem sempre e sempre por o A, que é exatamente o coeficiente aqui do termo do primeiro grau do divisor, para obterem então o quociente final. Se já for 1, tudo bem, a divisão por 1 dá 1. Se for diferente de 1, obviamente que os coeficientes serão diferentes. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.